ela estava amaldiçoada. E foi então que a suposta prova definitiva apareceu. Uma imagem fantasmagórica ali, espreitando da escuridão. Diziam que era o rosto de um dos meninos de Feu, a foto que provaria tudo. Mas, olhando de perto, a tal prova irrefutável era, na verdade, só um truque de câmera. O fantasma era Paul Bartz, um dos investigadores da própria equipe dos Warren. Essa foi a primeira grande rachadura na lenda de Amityville. Ok, se a foto era falsa, o que mais nessa história era mentira? Os céticos começaram a puxar esse fio e todo o castelo de cartas do terror começou a desmoronar. A alegação era de pegadas demoníacas na neve. A realidade? Uma simples checagem nos registros do tempo mostrou que não nevou naquele dia. Um a um, os pilares que sustentavam a história começaram a cair. Eles afirmavam estar sob ataque de uma entidade do mal. Portas arrancadas, janelas quebradas. Mesmo assim, durante os 28 dias de suposto terror, eles nunca, nenhuma vez, ligaram para a polícia. Por quê? Parte 4. A indústria Amityville. A verdade, quando finalmente veio à tona, não era sobre fantasmas. Era sobre algo muito mais humano e, de certa forma, até mais sinistro: ganância. A confissão não veio de um vidente, mas de um advogado. William Weber, o próprio defensor de Ronald DeFeo Jr., admitiu tudo. Ele disse: "Eu sei que este livro é uma fraude. Nós criamos essa história de terror regada a muitas garrafas de vinho." E o motivo por trás disso tudo era tão cínico quanto brilhante. Se a casa era a vilã, então DeFeo era só mais uma vítima. Era um plano para conseguir um novo julgamento, tudo construído em cima de uma montanha de mentiras. E olha, todo mundo lucrou com isso. Os Lutz conseguiram dinheiro de livros e filmes para sair das dívidas, o advogado teve a chance de um novo julgamento e ainda levou uma parte dos lucros, e o autor, claro, emplacou um best-seller, uma tragédia familiar que virou uma máquina de fazer dinheiro. No fim das contas, a mentira era muito mais interessante que a verdade. A fraude deu origem a mais de 20 filmes, de inúmeros livros e garantiu um lugar permanente na cultura pop. A verdade, coitada, nunca teve a menor chance. E a casa, o epicentro de todo esse terror? Bom, ela continua lá, com um novo número e janelas diferentes, numa tentativa quase desesperada de escapar do seu próprio fantasma. Hoje é apenas um lar, silencioso e sem nenhuma assombração. Então a gente fica com a pergunta: qual é o verdadeiro horror de Amityville? É um fantasma que nunca existiu? Ou é a tragédia real, a morte de 6 pessoas, que foi esquecida e explorada por uma história de terror muito lucrativa? Talvez o maior mistério não seja o que aconteceu naquela casa, mas por que a gente escolheu acreditar na mentira.